capítulo 1. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Matias. Pastor Matias, um dos nossos grandes expositores da Bíblia, né? E ele está conosco aqui. Ele já estreou o quarto do Eliseu, né? Deus abençoe o pastor Matias. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Já fazem quase 4 semanas que nós estamos meditando nesse texto. Então vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo escrevem à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Diga assim comigo: do trabalho, mais forte, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Diga: nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para o irmão, diga para ele assim: o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Toma o seu assento, por favor. Queridos, nós estamos com esta série de mensagens, o sucesso da vida cristã. O sucesso da vida cristã. E eu não sei se eu termino ela hoje, mas nós vamos caminhar para encerrá-la, né? Para terminar essa série. Quando o Freud ele descobriu essa questão da psicossocialidade do ser humano, ele classificou essa fase psicossocial do ser humano em pelo menos, ou melhor, ele classificou essa função psicossocial do ser humano em pelo menos 4 fases, ou 4 fases. Mas 2 fases são interessantes, que são as 2 que denotam, que marcam os 4 primeiros anos do indivíduo. A primeira fase é a fase oral, e todo o prazer do indivíduo está na boca. Então, por isso, uma criança, tudo que ele pega, ele coloca na boca, de 0 a 1 ano de idade. Essa fase é a fase oral. A segunda fase é a fase anal. Essa é a fase que a criança já começa a conseguir ter o controle de suas necessidades fisiológicas. Xixi, cocô. Mas essas 2 fases em especial, elas têm características idênticas. Por exemplo, nesse período, tanto na fase oral quanto na fase anal, a criança vive para as suas necessidades. Diga assim comigo: vive para as suas necessidades. Só comer, beber e fazer seus serviços fisiológicos. Só isso que ela faz. Ela vive para as suas necessidades. A segunda característica dessa fase é que elas não conseguem ter controle de suas emoções. Diga-se comigo: não conseguem controlar as suas emoções. Se o bebê está com fome, buá, buá, e dá uma madeira e para. Está com fome de novo, buá, chora, dá uma madeira e para. Em determinadas situações, o desequilíbrio emocional é tão grande que mesmo depois de amamentar, continua chorando. Alguém já conhece criança assim? Mesmo depois de amamentá-la, continua chorando. Por quê? Porque essa fase, ela tem como característica o descontrole emocional.
Aí tem uns adultos que não viveram essa fase e vão vivê-la na fase adulta. Não conseguem ter controle de suas emoções. Diga assim comigo, tem adultos que vivem a fase, diga mais forte, que vive a fase oral, anal, já na fase adulta. Tem controle das emoções, muito bravo, conversa comigo, negócio comigo, diferente. Pode ter certeza que é um bebezão no corpo de um adulto. Alguém conhece alguém assim? Outra característica dessa fase é que eles não conseguem lidar com autoridades. Menino, não faça isso. Para de chorar. Manda uma criancinha de 0 a 4 anos parar de chorar, continua chorando. Eles não conseguem lidar ainda com a autoridade. Espanca, não vai fazer diferença nenhuma. Agride, não vai fazer diferença. Por quê? Porque não consegue lidar com a autoridade. E conforme ele vai crescendo, as fases vão mudando. Mas se ele se tornar um adulto com essas características, significa que ele não se desenvolveu. Algum problema aconteceu nessas fases da vida dele. Na nossa vida cristã, nós também temos algumas fases. E nós precisamos progredir nessas fases. Esse progresso nós chamamos de sucesso. Um adulto de sucesso é alguém que conseguiu vencer todas as fases. Um cristão de sucesso é alguém que conseguiu vencer também todas as fases de sua carreira cristã. E hoje eu quero falar sobre esse assunto. Eu quero trazer, pelo menos se der tempo, uma das nossas capacidades em lidar com essa questão da autoridade. Porque muitas pessoas estão na igreja, mas ainda não conseguem lidar com essa autoridade. Pastor, fazem 20 anos que eu estou na igreja, mas ainda não consigo lidar com essa questão de autoridade. E a igreja dos Tessalonicenses, ela vai ser conhecida como a igreja de sucesso. No capítulo 1, Paulo vai dizer assim: vocês conseguiram se tornar modelo para toda a região da Macedônia e também da Acaia. Ou seja, vocês, embora eu estando com vocês apenas 3 finais de semana, foi o tempo que Paulo, a estadia de Paulo em Tessalônica, vocês conseguiram, durante esse pequeno espaço de tempo, assimilar o conteúdo que eu passei para vocês, que vocês cresceram, a tal ponto de vocês se tornarem modelos para todos os demais crentes da região da Macedônia e também da Acaia. Quando eu olho para esse texto, primeiro, porque essa igreja se submeteu ao senhorio de Cristo. E aqui está essa ideia de autoridade. Essa igreja conseguiu olhar para Cristo e entender que Cristo não era apenas um líder político, que Cristo não era apenas o Salvador do mundo. Essa igreja conseguiu olhar para Cristo e entender que Ele era o Senhor da vida dela. Por isso Paulo vai dizer assim: eu dou graças a Deus, porque vocês servem a Cristo assim como nós servimos. Olha o verso 1. A vocês, graça e paz, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim: Cristo não é só o meu Senhor, Cristo também se tornou Senhor de vocês. Cristo não é Senhor só dos apóstolos, Cristo se tornou Senhor de vocês também. Interessante que quando Paulo escreve essa carta, em Tessalônica havia pelo menos 20 templos a divindades, gregas, egípcias
romanas, e em especial havia um templo a César, e eles cultuavam o imperador, porque o imperador exigia culto. E Paulo vai dizer assim: vocês entenderam quem é Senhor da vida de vocês, vocês se submeteram à autoridade de Cristo. Interessante que quando Paulo escreve essa carta, existia também duas palavras gregas em especiais que poderiam ter sido usadas aqui. De fato, uma Paulo usa. A primeira palavra é déspotes. Essa palavra significa líder de uma casa, líder de um clã, líder de uma família, um líder político. Mas Paulo não usa essa expressão. Paulo vai usar a expressão Kyrios. E Kyrios não é apenas um pronome pessoal de tratamento. Kyrios não é apenas um adjetivo. Vai além disso. Kyrios não é apenas você olhar para alguém e tratá-lo com reverência, chamando de Senhor. Kyrios vai além disso. E eu quero usar esse termo Kyrios para mostrar para vocês o que significa se submeter ao senhorio de Cristo. Se eu quero ter sucesso na vida cristã, eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo. Mas o que isso significa? Primeiro, essa expressão significa que eu pertenço a alguém, porque Kyrios significa aquele a quem se pertence. Diga assim comigo: eu pertenço a alguém. Diga mais forte: eu pertenço a alguém. Todas as vezes que alguém dizia assim: lá vem o Kyrios, esse alguém estava dizendo assim: lá vem alguém que é dono de uma pessoa, lá vem alguém que é dono de um escravo, lá vem alguém que é dono de uma propriedade. E Paulo diz assim: vocês entenderam que Cristo é o nosso Senhor. Ou seja, vocês entenderam que Cristo é o Kyrios, vocês pertencem a Ele. E interessante que a Bíblia vai nos mostrar, nesse texto, que nos 10 versículos introdutórios da carta, por pelo menos 5 vezes, a cada 2 versículos, Paulo fala uma vez, fazendo referência a Cristo como Senhor, para mostrar para essa igreja que de fato essa igreja não pertencia ao Império Romano, que essa igreja não pertencia a César, que essa igreja pertencia a Cristo. Diga assim comigo: eu pertenço a Cristo. Olha o que Pedro vai nos dizer, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Coloca a mão no coração e fala assim: eu sou exclusivamente. Diga: eu sou somente de Deus e de mais ninguém. Sabe o que isso significa? Que quem é o Senhor da sua vida não é a Kaiser, que quem é o Senhor da sua vida não é o John Walker, que quem é o Senhor da sua vida não é a carreirinha de cocaína, que quem é o Senhor da sua vida não é um baseado de maconha, que quem é o Senhor da sua vida não é amante que está na casa da luz vermelha. Sabe o que isso significa? Quem é o Senhor da sua vida não é o pecado. Quem é o Senhor da sua vida é Jesus Cristo. Que você não pertence a este mundo, que você não pertence mais ao pecado. Cristo te libertou e você pertence exclusivamente a Ele. Isso é tão forte que no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus vai dizer assim: vocês são as minhas ovelhas. Ele vai se referir aos discípulos no pronome possessivo: vocês são meus e são minhas ovelhas. Vocês não pertencem a mais ninguém. Ninguém tem autoridade sobre vocês. Quem tem autoridade sobre vocês sou eu. E Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9, Paulo diz assim: nós, os apóstolos, somos apenas cooperadores, mas vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está dizendo assim: vocês não pertencem a nós. Pedro plantou, Apolo regou,
Um deu crescimento. Paulo está dizendo assim: vocês não pertencem ao colégio apostólico. Vocês não pertencem ao líder espiritual da igreja. Vocês pertencem a Deus. Diga assim comigo: eu pertenço a Deus. Agora olha aqui. O problema da igreja é que a igreja quer seguir um Salvador e não um Senhor. Diga assim comigo: nosso problema é que nós queremos um Salvador e não um Senhor. Diga em alto bom som, diga assim: mas Cristo não é Salvador de ninguém. Diga: mas Cristo não é Salvador de ninguém, que Ele ainda não se tornou Senhor dele. Cristo não pode ser o meu Salvador se Ele ainda não é o meu Senhor. Isso é tão evidente que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 10, e no verso 9 ele coloca a sequência. Ele diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, a salvação só vem depois que eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida. Mas eu volto a frisar para vocês: o nosso problema é que nós queremos que Ele seja o nosso Salvador e não que Ele seja o nosso Senhor. Diga assim comigo: antes de ser o meu Salvador, Ele precisa ser o meu Senhor. Diga assim: eu pertenço a Deus e mais ninguém. Interessante que nesse período, disse a vocês, o imperador da época, ele se intitulava o Senhor de Roma. Ele se intitulava que ele era o Quírios de Roma. O imperador antes dele, Júlio César, ele se intitulava o Cosmos Quírios, o Senhor do universo e do mundo. Mas Paulo vai dizer o seguinte: quem é o Senhor de vocês não é César. Quem é o Senhor de vocês não é Nero. Nero pode ser Senhor de Roma. Júlio César pode ser o Senhor do universo. Mas nós servimos aquele que é o Senhor dos céus e da terra. Isso é tão interessante que o imperador que vem depois de Nero, Domiciano, ele vai se intitular o Senhor nosso, Kyrios Noster, nosso Senhor. Ele exige isso. E ele lança João na ilha de Patmos. E João vai passar um tempo exilado na ilha de Patmos, porque João não quer reconhecer o Domiciano como o Senhor da vida dele. Você não é o nosso Senhor. Então João não reconhece isso. Ele tem João como alguém que quer questionar a autoridade de Roma, a autoridade do imperador. Então lança João numa ilha. E no capítulo 19 do livro de Apocalipse, João recebe uma visita especial. E esse alguém que visita a João diz assim: os seus pés são reluzentes, o seu semblante é como fogo. E esse alguém escreve, diz a João, escreve aí, que na minha coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João, escreve aí, que se o Domiciano quer ser o vosso Senhor, eu sou o Senhor dos Senhores, e eu sou o Rei dos Reis. A tal ponto também de Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz assim: e diante dele, verso 11, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo escreve aos Filipenses, e nesse período o imperador se intitulava Senhor também. Paulo está dizendo assim: escreve, eu estou escrevendo essa carta para mostrar a vocês que até o imperador vai ter que se curvar diante de Jesus e reconhecê-lo como Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: Júlio César, que se intitulou o imperador de Roma, vai se curvar diante de Cristo e vai dizer que Ele é o Senhor. Ele está dizendo aqui: Nero, que se intitulou o Senhor do universo,
vai se curvar diante de Cristo e vai dizer que Ele é o Senhor. Dominiciano, que se intitulou, o nosso Senhor, ele vai se curvar diante de Cristo e vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. O que é que Paulo está dizendo para nós aqui nessa noite também? Que diante de Cristo, todos os poderosos desse mundo vai reconhecer aquilo que a igreja já reconheceu, que Cristo é o nosso Senhor. Diga assim comigo: Cristo é o nosso Senhor. Diga assim: eu pertenço a Ele e mais ninguém. Segundo, essa palavrinha Kyrios significa o seguinte: aquele que controla um povo. Diga assim comigo: o Senhor é aquele que controla um povo. Diga mais forte: Senhor é aquele que controla um povo. Mas a igreja tem um problema com respeito a isso. A igreja segue o mesmo caminho dos fariseus e dos saduceus. Olha o que Jesus diz a eles, Lucas capítulo 6. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem? Ele está dizendo assim: eu não tenho controle sobre o meu povo. Vocês não se submeteram ao meu senhorio. Eu não controlo a vida de vocês. Vocês não me reconheceram como Senhor. Interessante que Friedrich Nietzsche, ele diz o seguinte: que o homem com seu orgulho criou para si um Deus. E esse Deus está apenas ao capricho do ser humano. O homem criou um Deus ao seu gosto, ao seu desejo, à sua vontade. Então cria um Deus apenas para cumprir com aquilo que eu peço, um Deus que está para fazer aquilo que eu desejo, um Deus para saciar as minhas necessidades. É isso que Nietzsche está dizendo. E Nietzsche vai ter um problema muito sério com a igreja da época. A igreja vai dizer que ele era um perseguidor da igreja, mas de fato ele estava mostrando uma realidade. Vocês estão seguindo um Senhor no qual vocês não se submetem a Ele, a tal ponto de vocês quererem apenas alguém que realize os vossos desejos, que possa saciar as vossas necessidades. Esse Cristo que vocês dizem que vocês servem, não tem o controle absoluto de vocês. Aí por isso o cara vem para a igreja, muda de religião, como disse semana passada, mas continua no mesmo mundo de antes, continua bebendo, continua fumando, continua se prostituindo, continua se drogando, continua com a língua grande, porque pecado não é beber e se prostituir apenas, continua com a língua grande, continua comprando e não pagando, continua fazendo tudo de errado que fazia antes. Agora eu vim para a igreja, eu quero um Deus que cumpra com as minhas exigências, um Deus que me sacie, um Deus que me dê emoções. Eu sou como uma criança, um crente na pele de um adulto, mas eu sou um bebezão mimado. Eu quero que Cristo passe a mão na minha cabeça, que me dê chupetinha na hora que eu peço, que coloque mamadeira na minha boca. Eu quero um Cristo que apenas sacie as minhas necessidades. Olha aqui, meu irmão, cresça pelo amor de Deus, seja homem, seja adulto, seja maduro em nome de Jesus. Se submeta ao senhorio de Cristo, e quando você se submeter ao senhorio dele, você vai parar de vir para a igreja para pedir, você vai parar de vir para a igreja para exigir, você vai parar de vir para a igreja em busca de cumprir apenas com ritual religioso, para preencher as suas necessidades. Você vai vir para a igreja porque você entende que quem tem o comando, quem tem a direção, quem manda na sua vida, não são as suas necessidades, quem determina a sua conduta não é aquilo que você precisa. Você vai vir entendendo que quem dirige você é Jesus Cristo. Ele tem o comando da minha vida. Olha aqui, Jesus não é o seu empregado, Jesus não é o seu garçom, o seu serviçal. Jesus é Senhor das nossas vidas. E tem um monte de gente na igreja atrás desse Jesus que está pronto para atender as minhas necessidades. Então eu estou na igreja, pastor, e eu sou uma criança, um bebezão mimado. Se Jesus não falar comigo, eu vou embora. Se o louvor não falar comigo, eu vou embora. Se eu não sentir arrepios, se a minha pele não se arrepiar, se eu não sentir um negócio diferente,
carente, eu vou embora. Se a porta não se abrir, eu vou embora. Se o carro não chegar, eu vou embora. Se a doença não for curada, eu vou embora. É um bando de crente mimado, eu vou falar. É um bando de crente que precisa de chupeta, de mamadeira. Mas nessa noite, em nome de Jesus, jogue a fralda, abandone a mamadeira, jogue a chupeta, cresça! Cresça, irmão! Cresça! Cresça! Crente mimado, pastor não olhou para a minha cara, não foi me visitar, não me ligou. Crente mimado, para com isso, meu irmão. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele tem a direção, Ele controla, Ele manda, Ele dirige, Ele governa, Ele tem a direção das nossas vidas. Eu não sou guiado por aquilo que eu quero, eu não faço aquilo que eu desejo, eu sou guiado pela vontade de Cristo Jesus. Eu sou dirigido por Ele, eu sou governado por Ele. Ele tem o controle da minha vida, é Ele que diz aonde eu vou, Ele que fala o que eu tenho que fazer. A minha vida está nas mãos de Deus. Quem é o Kyrios, pastor? É aquele que tem o controle de um povo. Não, pastor, o senhor não entendeu. Quem controla a minha vida? Quem controla a minha vida é a minha amiga do salão de beleza. Eu me aconselho com ela. O que ela manda eu fazer, eu faço. Quem controla a minha vida é o horóscopo que eu leio todos os dias. Quem controla a minha vida é o tarô, são as cartas que eu jogo. Quem controla a minha vida é o búzio. Quem controla a minha vida, pastor, é o profeta, é o João do Monte que dirige. Eu ligo para ele para ver o que eu tenho que fazer, meu irmão, para com isso. Cresça em nome de Jesus. Quem controla a sua vida é Jesus Cristo. Terceiro, Kyrios significa aquele que tem o poder de decisão. Diga-se comigo, quem tem o poder de decisão. Olha para o irmão e fala assim: a palavra final. Diga, vem do Kyrios. Diga, vem do Senhor. Diga mais forte, diga, a palavra final vem do Senhor. Diga, a palavra final vem dele. Diga, decisão é dele. Quantos recebem isso? Digo amém. Olha o que Paulo diz na sua carta a Filemon, verso 9. Paulo diz assim: todavia, peço-te antes por amor, eu Paulo o velho, prisioneiro do Senhor. Diga assim: Paulo o velho, prisioneiro do Senhor. Efésios capítulo 4, verso 1, Paulo fala assim: por amor a vocês, eu sou prisioneiro do Senhor. Paulo está dizendo assim: eu estou preso em Roma. Quem me prendeu foi Nero. Eu estou preso aqui. Mas eu não estou preso por causa de Nero. Eu estou preso porque a decisão em me prender foi de Deus. Diga-se comigo: a decisão de prender Paulo foi de Deus. Olha para o irmão e fala assim: Deus decide até prender alguém. Diga, cuidado, irmão. Paulo está dizendo assim: quem me prendeu não foi Nero. A decisão em me prender não foi Nero que tomou. Não foi o governo do Império Romano que tomou. Eu sou prisioneiro do Senhor. Deus decidiu me colocar aqui. E quando Paulo escreve a carta a Filemon e aos Efésios, Paulo estava dentro de uma prisão, preso por 2 soldados. Paulo estava dentro dessa prisão. Hernandes Dias Lopes diz uma prisão fétida.
insalutífera. Paulo estava preso nessa prisão e Paulo está dizendo assim: eu estou vivendo isso, sabe por quê? Não é por causa dos homens, eu estou vivendo isso por causa da vontade soberana do Senhor. Foi Ele que me enviou para cá, foi Ele que me trouxe aqui, eu estou aqui por causa dEle. Então olha aqui para mim, existem situações que você está passando, que não é o diabo que decidiu fazer você passar, não são os homens que te colocaram aí. Existem coisas que você está passando, que o próprio Deus decidiu fazer. O próprio Senhor decidiu colocar você aí. Aí de vez em quando a gente atribui ao diabo as nossas lutas e as nossas adversidades. É Satanás que está fazendo isso, é o diabo que está promovendo isso. Meu irmão, não, tem situações que é o próprio Deus que nos coloca. Ele tem a palavra final. Se Deus quisesse ter livrado Paulo da prisão, Ele teria livrado, porque o que é Nero para Deus? O que era Nero para Deus? Se Deus quisesse ter livrado Paulo daquela situação, Ele poderia ter tirado. O que eram as legiões de soldados do Império Romano para Deus? Nada. Mas Ele decidiu, e quando Ele decide, meu irmão, nada pode revogar o seu decreto. Diga assim comigo: quando Deus decide, está decidido. Diga assim, levanta a mão e diga assim: Deus. Diga mais forte: Deus, Ele tem o poder de decisão, de guiar. A palavra final é dEle. Amém? Nessa noite eu vim pregar, agora eu vou encerrar, tem que ser rápido. Eu vim pregar nessa noite, eu vim dizer para você que quem tem a palavra final não é o diagnóstico do médico que você recebeu essa semana que passou. Eu vim pregar para você e dizer para você: quem tem a palavra final não é o patrão que disse que você vai ser mandado embora. Eu vim pregar para você e vim dizer a você: quem tem a palavra final não é a doença que chegou dizendo na sua vida: estou te carcomindo por fora e por dentro, eu vou te matar. Não é ela que tem a palavra final. Eu vim pregar para você e dizer que Cristo tem a palavra final. O patrão só vai te mandar embora se for a vontade de Cristo. A doença só vai te matar se for a vontade de Cristo. As portas só serão fechadas se for a vontade de Cristo. A situação vai continuar assim se for a vontade de Cristo. Meu irmão, se Cristo decretou, está decretado. Nessa noite eu vim dizer para você: descansa o teu coração, sua vida está nas mãos de Cristo. Ele tem a palavra final. Em nome de Jesus, esse diagnóstico que você recebeu, eu estou profetizando, não tem a palavra final na sua vida, não vai te matar. Essa doença que chegou na sua família não vai te matar, não tem a palavra final. Essa situação que foi criada na empresa não tem a palavra final. Essa crise que ronda o Brasil não tem a palavra final na nossa vida. Oh, meu irmão, essa situação vermelha que você está vivendo na vida financeira não tem a palavra final. A palavra final vem dos lábios de Deus. Se Ele falou, está falado. Se Ele não falou, descansa teu coração, porque Ele sabe como conduzir a sua vida e dirigir a sua história. Quantos creem em Cristo como o Senhor? Levanta a mão e adore a Ele nessa noite. Ele tem. Ele tem. Pastor, o senhor não entende. A situação que eu estou vivendo é desesperadora. Ele tem a palavra final. Pastor, dentro de casa o senhor não compreende. Ele tem a palavra final. O Kyrios, Ele vai decidir, e a palavra final vem dos lábios dEle, não vem do seu conselheiro, não vem, vai vir dos lábios dEle. Não vem dos seus algozes, não vem, vai vir dos lábios dEle. Quem tem a palavra final é Ele. Quando eu entendo isso, eu venho para a igreja. Eu faço como a canção do Delino Marçal: se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier. Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho. Acha a canção para nós aí, filho.
A irmã Janete está aqui. Foi diagnosticada com câncer. E um dia eu peguei a irmã Alessio. Falei, irmã Alessio, vamos lá visitar a irmã. Vamos lá conversar com ela. Eu lembro, eu me sentei no sofá, esperando encontrar uma batida, chorando, triste. Ela disse, pastor, eu estou de cabeça levantada e erguida. Eu disse, por quê, irmã? A senhora tem muita fé, né? Ela disse, não, pastor, porque eu creio que a minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. O que ela esteve dizendo para mim naquele dia é o seguinte: quem tem a palavra final não é o câncer que eu estou vivendo, não são os médicos com seus prognósticos e diagnósticos. Quem tem a palavra final é Jesus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir,